acontecendo no nosso meio, o que Deus está fazendo no nosso meio. E nós vamos continuar falando hoje de aliança. Mas eu queria saber onde estão os arãos. Cadê os arãos? E os estão onde? E os recabitas estão onde? Você não pegou nada, né? Cadê Arão? Cadê Cadê a ovelha Nahal? Cadê a ovelha Nahal? Ovelha Nahal sim. A preciosa não, mas a Nahal sim. Nahal é transformada. Galardão de profeta, hein, Léo? Amém. Ovelha Nahal está onde? Os recabitas estão aonde? Eu não estou enxergando, porque para mim aqui é assim, ó. Quando Deus falou com Isaías, a quem enviarei? Ele falou assim: conta comigo, Deus, fala comigo. É assim que responde. Deus falou para: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Cara, só tinha Isaías lá. Isaías falou assim: eu vou. É assim, irmãos. Cadê a ovelha Nahal? Cadê Arão? Cadê Onde estão os recabitas? Cadê o moço de Elias? Está onde o moço de Elias? Tem moço de Elias aqui? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Nós vamos falar hoje sobre o moço de Elias. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Meu amigo Jonas, Pai, maravilhoso. Bom ver vocês. Bom ver o Vitor, Vitão, Renan, a galera que eu amo, que de vez em quando aparece, tá aí, ó. Esse povo lindo. Seu Danta está aqui hoje, trouxe o nosso amigo também para nos visitar. Tem uma galera. Quem está visitando a gente aí? Cadê os visitantes? Você? Eu estou aqui. No 3, igreja. 1, 2, 3. Fiquem com a gente. São todos meus chegados. Vocês não sabem não, mas vocês são. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está nos visitando. Marcelo! Gente do céu, quantos meses? Acho que já tem anos que eu não te vejo, menino. Como é bom te ver. Como é bom ver vocês. Aleluia. Tu viu o Marcelo aí, Soninha? Marcelo, o seu Marcelo está aí. Marcelo, não vai embora sem vir me dar um abraço, hein? Nossa, Deus. Gente, eu perdi até o chão desse povo todo aqui agora. Irmã mamãe, prega no meu lugar. Você abriu 1 Reis capítulo 17? Eu não vou ler um texto específico. Vou ler só o versículo 1 e 2. Não, vou ler até o 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Pode sentar.
Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Aleluia. Eu não vou me deter nesses versículos que nós lemos, mas eu vou começar a falar a respeito do moço de Elias, a partir do versículo capítulo 17 de 1 Reis. Quando você para e começa a ler a Bíblia em 1 Reis capítulo 17, presta atenção aqui no pastor, amém? Você começa a ler a Bíblia em 1 Reis capítulo 17, você vai ver uma série de feitos que Elias fez em nome do Senhor, ou uma série de feitos que Deus operou através de Elias. Por exemplo, como nós lemos aqui, ele profetizou um período de seca que findaria somente quando ele falasse, agora vai chover. Ele falou assim, não vai chover por um tempo, e só vai chover quando eu disser que vai chover. E isso aconteceu, são os versículos que nós lemos. Mas se a gente continuar lendo esse capítulo 17, a gente vai ver, Elias foi alimentado pelos corvos de manhã, como também à noite. Então Elias foi alimentado pelos corvos, com pão e carne, de manhã e de noite. E ele bebia a água do ribeiro de Querite, que ficava próximo do Jordão, era um afluente do Jordão. Agora, querido, corvo é um animal carnívoro. Então o corvo era um animal carnívoro e ele sempre caça para comer. Só que aos corvos Deus falou, tu vai caçar e não vai comer, tu vai alimentar aquele que eu estou sustentando nessa terra. Então os corvos caçavam e não comiam, levavam para Elias. Ainda levava pão para Elias. Onde eles arrumavam, eu não sei. Eles iam em algum arraial e saqueavam o arraial e levavam despojo de guerra para Elias, irmãos. Eu só posso crer nisso. E Deus fez isso na vida de Elias. Você continua lendo e tu vai ver que depois que secou o riacho, ele teve então que ir para Serepta, onde ele multiplicou o azeite da viúva, e ali ele foi alimentado, porque ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Ele passou um tempo ali e foi alimentado. Continuou naquele lugar, ele ressuscitou um rapaz que havia falecido, ele ressuscitou aquele rapaz. Continua lendo ainda, seguindo no texto, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. E o Senhor respondeu com fogo o sacrifício de Elias. Tudo isso eu falei isso aqui ontem. Ok? Ainda estamos em 1 Reis capítulo 17, agora vamos chegar no 18. Deus vem fazendo maravilhas na vida de Elias. Elias então, depois de restaurar o altar, de Recabe tê-lo ajudado a restaurar o altar, e de tudo aquilo que aconteceu que nós ministramos ontem, Elias mandou matar aqueles profetas de Baal. Assim aconteceu, ele eliminou os profetas de Baal. Depois ele orou para que não chovesse esses 3 anos. Depois ele falou assim, não vai chover, e não choveu. Seguindo ainda na Bíblia, se tu continuar lendo comigo, esse pequeno resumo, a mão do Senhor veio sobre Elias, ele cingiu os lombos e correu mais que o cavalo de Acabe, sendo o homem mais rápido do mundo. Está tudo na Bíblia. A partir de 1 Reis capítulo 17, começa a ler, tu vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, esse resumão. Está tudo na palavra do Senhor. Mas Elias não estava só. Fala assim, Elias não estava só. Por quê? Pode falar. Um aliançado nunca anda só. Elias fez tudo isso e ele não estava só, porque um aliançado nunca está só. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é um homem de aliança, uma mulher de aliança, nunca estará só, porque nós já aprendemos e sabemos que o projeto de Deus é maior do que nós, e para nós cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida, precisamos agregar colaboradores, recabitas, Arão e U, nas nossas vidas, ovelhas da Ral em nossas vidas, para que possamos cumprir o chamado. Porque um aliançado nunca vai estar só. Elias não estava só. Quando Elias orou para que chovesse, ele pediu ao seu moço para que olhasse para a direção do mar, para ver se a chuva estava chegando. Então Elias tinha um discípulo, que aqui estamos chamando de o moço de Elias, porque a Bíblia não dá um nome a esse moço. Ok? Sempre haverá alguém junto de um aliançado, que o vai ajudar a cumprir esse chamado e esse propósito. Como disse ontem, repito, aquele que procura andar sozinho está muito próximo do precipício, e se ele tender a cair, não vai ter quem o segure. O aliançado nunca anda só. Fala, o aliançado nunca anda só. Elias tinha esse moço. Quem era esse moço então? Quem era o moço de Elias? Os profetas tinham um costume. Qual era o costume dos profetas?
eles costumavam fazer uma aliança com um de seus discípulos, porque os profetas, eles tinham meninos, homens que os seguiam, querendo aprender o seu ofício. E dentre aquelas pessoas, aqueles meninos, o profeta escolhia uma pessoa que ia se tornar seu discípulo, para o qual ele ia passar todo aquele legado, todo aquele ministério, toda aquela unção que estava sobre a vida dele, ele ia derramar sobre a vida daquele que o ia se tornar discípulo dele, aliançado dele. Em troca disso, esse discípulo faria tudo que o profeta precisasse que fosse feito, o ajudaria em tudo que fosse necessário que o ajudasse. Esse era o moço de Elias, um que o próprio Elias deve ter escolhido dentre aqueles que caminhavam com ele naquele tempo, para então o suceder, para ele deixar aquele legado para esse menino. Ei, líder de célula, olha para cá. Quem é o seu sucessor? Você acha que Deus te chamou para ficar parado nessa célula? A célula é o começo do ministério de quem cuida de ovelhas. A tendência do líder de célula é aumentar o seu rebanho. E quando ele aumenta o rebanho, ele precisa multiplicar a sua célula para que possa seguir crescendo e não só inchando. Mas algumas pessoas Deus vai acabar retirando daquela posição e colocando em lugares mais altos. Mas ele só vai fazer isso quando tiver alguém para te suceder. Quem você está preparando para te suceder? Então ele tinha esse menino. E agora quem era esse menino? Esse moço, o moço de Elias. Esse moço de Elias, evangelista Jackson, ele tinha experimentado toda essa experiência que nós falamos até agora. Ontem eu falei e frisei bastante sobre lá no monte, quando ele vai e acaba com os profetas de Baal, que Recabe estava lá. Esse moço também estava lá. Esse moço estava lá quando Elias levantou e falou para Acabe assim: Acabe, não vai chover por quanto tempo eu determinar, e só debaixo da minha palavra vai tornar a chover. Esse moço estava lá. Esse moço estava lá quando falou assim, quando então Elias botou a cabeça entre os joelhos, foi orar e falou: ei moço, menino, vá lá, olha na direção do mar e vê se tem a chuva chegando. E ele fez isso 3 vezes. Na terceira vez ele voltou e falou assim: não tem nada no céu, a não ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias falou assim: vai lá e avisa o rei Acabe para se preparar, porque vai chover. Esse menino estava lá, porque aquele que é aliançado com um homem de Deus, com um servo do Senhor, vai experimentar as mesmas coisas que esse homem de Deus está experimentando. Onde é que vocês acham que eu aprendi a expulsar demônio? Com o meu pastor. Onde é que vocês acham que eu aprendi a trabalhar a libertação? A Fernanda aprendeu a trabalhar a cura com o nosso pastor. Onde é que você acha que eu aprendi a me portar como homem de Deus? Sendo discipulado pelo meu pastor, o meu mestre, que continua sendo meu mestre, meu pai espiritual até hoje. Esse menino estava lá, esse moço de Elias estava lá, quando os 400 profetas de Acera, os 450 profetas de Baal, ou seja, aqueles 850 profetas foram exterminados, esse moço estava lá. Possivelmente ele estava com espada na mão fazendo isso acontecer. Ele possivelmente carregou também uma das pedras do holocausto. Ele deve ter ido buscar o novilho também, ou sei lá, foi ele que jogou mais água. Quando Elias falou assim: joga mais água, como ele era íntimo de Elias, ele falou assim: joga mais aqui, joga mais ali, joga mais acolá. Por quê? Porque esse moço já era quase uma ovelha narral para Elias. Sim ou não? Ele era o moço de Elias. Tem moço de Elias aqui? Eles tinham uma aliança. Fala assim: eles tinham uma aliança. Então esse moço acompanhou Elias no ministério dele. Acompanhou Elias no ministério dele. Agora preste atenção. Depois disso tudo que eu falei aqui que Elias fez, ou que Deus fez através de Elias, ou que Elias em nome do Senhor operou, depois de tudo isso aqui, Elias passou pela sua primeira crise ministerial. Fala assim: Elias passou pela sua primeira crise ministerial. Irmãos, todo ministério passa por crise. Todo ministério passa por crise. A minha maior crise ministerial tem duas pessoas, servos do Senhor,
que não são o moço de Elias, eu vou deixar isso bem claro agora, porque você vai entender daqui a pouco, mas que são recabitas, que passaram pela crise comigo e comigo estão até hoje, Jacques e Fabiana. Eles viram, eles assistiram, eles choraram, eles sofreram, eles oraram a minha crise ministerial. Antes de chegarmos nesse lugar, eu passei por uma crise ministerial muito grande. Isso é outra pregação. Mas sempre vai haver homens e mulheres aliançados, sempre vai haver alguém que vai te ajudar a carregar esse fardo. Porque todo ministério entra em crise. Fala assim, todo ministério passa por crises. Essa era a primeira crise registrada na Bíblia do ministério de Elias. Qual era a crise? Depois que ele matou então os profetas de Baal, Jezabel, que era esposa do rei Acabe. O rei Acabe era aquele calça frouxa que quem governava, na verdade, era Jezabel. E aí havia um caos instalado ali em Israel, porque não era ela que tinha que governar, ela servia a Baal. E então o Acabe deixou que Baal começasse então espiritualmente governar Israel e tomar o povo de Israel da presença do Senhor. Elias foi levantado pelo Senhor e justamente acabou com os profetas de Baal. Aí ela falou assim, amanhã nessa mesma hora, como você assassinou os meus profetas, eu farei o mesmo com você. Aqui foi instalada a primeira crise no ministério de Elias. Por quê? Porque ele foi ameaçado por Jezabel e ele ficou com medo. Falou assim, Elias teve medo. Todo mundo tem medo. Pode ser o maior homem de Deus. Como disse, na minha crise eu tive medo. E eu precisei de pessoas para me ajudar. Jezabel mandou um mensageiro dizer para Elias, olha só Elias, no prazo de um dia, você também será assassinado. Quando essa mensagem chegou aos ouvidos de Elias, Elias temeu por sua vida e ele agiu rapidamente. Olha o que Elias fez, 1 Reis capítulo 19, verso 3. Olha o que Elias fez, quando esse recado chegou no ouvido dele. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Elias agiu rapidamente, prontamente, por estar com medo, ele se levantou e foi para Berseba, e chegou lá, deixou quem? Deixou o servo dele, deixou o discípulo dele, deixou ali o aliançado dele. Foi isso que Elias fez. Foi uma atitude nobre que Elias teve para com aquele aliançado, porque ele não estava preocupado só com a sua vida, ele também estava preocupado com a vida do aliançado. Por quê? Porque se Elias corria perigo, quem andasse com Elias também corria perigo, sim ou não? Mamãe dizia que entra com pouco, farelo come, que entra como seca, como amanhece cabeça para baixo, essas paradas assim. Obrigado, meu amor. Então Elias sabia, se ele estava ameaçado, o moço dele também estava. Então ele deixou esse rapaz ali em Berseba e fez o quê? Ele correu para o deserto. Olha só, querido, quem tem aliança sempre vai buscar meios para preservar e proteger a vida dos seus aliançados. Quem tem aliança vai proteger a vida dos seus aliançados, porque a aliança protege, querido. Agora quem não tem aliança, quando vier o perigo, vai estar sozinho e vulnerável. É por isso que todo homem e mulher de Deus é um homem e mulher de Deus de aliança. Porque além de eles ajudar-nos a cumprir o chamado, eles também nos protegem. Como assim? Os líderes dessa casa têm a autorização do pastor para falar assim, quando vocês me virem andando por um caminho diferente da palavra de Deus, cheguem em mim e falem comigo, minha sorte. Por quê? Porque estão me protegendo. E me protegendo protege o rebanho. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou infalível. Eu não estou imune a ter atitudes erradas. E se aqueles que têm aliança comigo não têm a liberdade de vir falar comigo, pastor, eu penso que é por aqui, olha só, e eu tenho que parar para ouvir, e se eu estiver errado, tenho que pedir perdão e recorrigir meu caminho. Isso é para salvar a minha vida no ministério. Todo aliançado protege aquele que tem aliança. Quem não tem aliança vai falar assim, falei, agora vai quebrar a cara. Depois que Elias deixou o moço dele ali, seguiu para o deserto, sentou ali, pediu a morte. Mas olha só, olha o que nos intriga aqui nesse texto. Por que esse homem de aliança estava sozinho?
Se um aliançado nunca anda sozinho, por que esse homem de aliança agora estava sozinho? Pastor, você acabou de falar, ele deixou o menino lá em Berseba. Ele deixou o jovem ajudante dele em Berseba. Ele deixou esse jovem lá. O aliançado, ele deixou o aliançado em segurança. Agora, tu não vê na Bíblia nenhum esforço do aliançado chamado moço de Elias, nenhum esforço dele em permanecer do lado do seu mestre. Ele simplesmente falou assim: então tá bom, ele me deixou aqui, eu vou ficar. E eu estou aqui porque ele mandou, eu estou aqui, ainda estou em obediência. E tu não vê nenhum esforço dele de seguir o seu líder, seguir no seu mestre. Você não vê nenhuma tentativa dele permanecer. Ele só fica, simplesmente ele fica ali. E acontece o quê? Ele sai de cena. Depois daqui nunca mais se ouve falar desse menino. Só que ele tem uma aliança. E eu acabei de afirmar alguns minutos atrás que um aliançado faz de tudo para proteger aquele com o qual ele tem aliança. Elias trabalhou para proteger esse menino. Esse menino não trabalhou em nada para proteger Elias. Que aliança é essa? Que só um lado faz e o outro não. E isso acontece o tempo todo. As pessoas esperam que o pastor faça, que o líder da célula faça, que fulano faça, mas você não faz nada na tua parte da aliança. Não existe aliança que só de um lado trabalha. Não existe aliança em que um lado só se preocupa em proteger, em cuidar. Esse menino simplesmente falou: então tá bom. E Elias foi embora sozinho. No pior momento do ministério de Elias, esse menino deixou Elias sozinho. Esse é o moço de Elias. Tem moço de Elias aqui? Que aliança é essa? A forma como você trata as suas autoridades denuncia como é o seu relacionamento com Deus. Como assim? A Bíblia diz que toda autoridade foi levantada pelo Senhor. Amém ou não amém? Então, se você se levanta contra uma autoridade, esse cara não serve para estar aí. Gente, eu seria um líder de célula melhor. Se fosse eu faria diferente. Só que quem levantou aquele líder foi quem? Deus. E se eu falo que eu faria diferente, eu falo assim: eu sei melhor do que Deus quem é melhor para a posição. A forma como qual você se relaciona com o seu líder revela o seu relacionamento com Deus. Se eu falo, esse pastor não serve para estar ali, você sabe melhor do que Deus? Porque foi quem levantou o pastor, quem foi que levantou o líder? Eu disse ontem e repito hoje: não estou divulgando causa própria, eu estou defendendo a noiva de Cristo. Fidelidade não se prova com palavras, são nas atitudes que o crédito da fidelidade é gerado. Não, conta comigo, pastor. Aí pastor procura, cadê? Conta comigo, minha líder. Aí a líder procura, cadê? Cadê? Fizemos uma renovação de voto aqui das células ontem. E o que vai acontecer na próxima necessidade da sua líder? Na próxima necessidade do seu líder, qual vai ser a sua postura? São nessas horas que saberemos o nível de aliança dos que ficarão ou não do nosso lado. Toda aliança vai passar pela prova da fidelidade, lealdade, integridade e honra. Vai passar. Por quê? Porque vai haver crise no relacionamento. Toda aliança é um relacionamento. Relacionamentos têm crises, mas nós vamos provar. A nossa aliança sempre será provada na nossa fidelidade, lealdade, integridade e na honra. Vocês acham que Jacques e Bia já não ficaram chateados comigo? E eu com eles? Claro, filho. Filho fica chateado com o pai fica chateado com o filho, mas não deixa de ser pai, não deixa de ser filho. A gente se alinha e vamos em frente. Sim ou não, filho? Sim ou não, minha filha? Eu digo isso porque eles vieram conosco para cá. E permaneceram conosco aqui, caminham conosco. São aliançados de antes de chegar desse lugar. Então estou usando o exemplo desses irmãos que vocês amam como eu amo. Há crise nos relacionamentos, mas o seu posicionamento vai dizer se você de fato é aliançado ou não.
Não são as palavras que provam a fidelidade de uma aliança, são as atitudes, são os comportamentos. Sabe o que acontece depois disso aqui, querido? O moço de Elias fica lá. Elias vai para o deserto. Deus alimenta ele no deserto. Manda ele caminhar 40 dias, 40 noites até o Monte Sinai. No Monte Sinai instrui ele a outras missões. Deus mandou o profeta a uma viagem de 40 dias, 40 noites, até o Monte Sinai. E lá Deus dá novas orientações para ele. Quais são? 1 Reis 19, versículos 16 e 15. 1 Reis capítulo 19, versículos 16 e 15. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nício, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloar, ungirás profeta em teu lugar. Deus falou assim: vai lá e unge um rei, unge um rei para a Síria, unge um rei para Israel, e unge um outro profeta em teu lugar. Deixa eu abrir o texto aqui. Olha o verso 19 de 1 Reis 19. Elias saiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então seguirei. Deus falou assim: vai lá e unge um profeta em seu lugar. Mais à frente Deus falou assim: vai ungir Eliseu em seu lugar. A missão então de Elias, quando desceu daquele monte Sinai, e o menino já tinha ficado, o primeiro moço ele já tinha ficado para trás, era fazer a unção de um rei da Síria, unção do rei de Israel, e unção de um novo profeta no lugar dele. Essa era a missão dele. Ele disse: ungirás Eliseu em seu lugar. Esta é a primeira vez que o nome de Eliseu aparece na Bíblia. Ei, o moço de Elias não era Eliseu. Toda vez que a gente pergunta assim: quem era o moço de Elias? Eliseu. Não era. Era o menino que ficou em Berseba. Era o aliançado desaliançado, aquele que quebrou uma aliança. E Deus falou: Elias, você escolheu esse menino, e esse menino deixou você ir para o deserto sozinho, correndo perigo. Você não soube escolher. Eu vou escolher para você aquele que vai fazer de fato a aliança contigo. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando de aliança, e a gente fica desesperado para achar os nossos aliançados. Cuidado, porque o nosso coração é enganoso. A gente pode pensar que aquele fulano que diz estar, vai estar, e quando você descobrir e precisar, ele não estará lá. Eu sempre digo: melhor do que não ter, melhor do que ter, como é que é? Fala de novo que eu esqueci minha frase. É melhor saber que eu não tenho do que eu achar que tenho. E quando eu precisar, eu descubro que eu não tenho. Porque se eu sei que não tenho, eu vou para o plano B, eu vou atrás de outra solução, eu vou para o joelho, eu vou jejuar, e Deus vai me dar quem vai andar comigo. Mas aí eu penso que eu tenho alguém para trabalhar, e quando eu venho chegar para trabalhar, eu descubro que eu preciso de uma ajuda, e eu não tenho aquele que eu pensei que eu tinha. Toda vez que o homem escolhe por si só, ele escolhe errado. É Deus quem nos dá de verdade os verdadeiros aliançados. Deus falou: vai ungir Eliseu no seu lugar. Essa era agora a missão de Elias. Ele tinha que passar essa unção, esse legado para esse moço. Era isso que ele tinha que fazer. Agora, a unção que Eliseu vai receber era de quem, Elvis? Era do moço que abandonou Elias. O legado que Eliseu vai receber agora com essa unção era daquele que o Elias tinha escolhido para discipular. Era daquele que experimentou e vivenciou todos esses feitos que nós narramos de Elias. Era dele, e ele abriu mão. O que legitimamente estava reservado para uma pessoa é derramado sobre outra, porque alguém rejeita, o outro valoriza.
Aquilo que você está rejeitando da parte de Deus, Deus vai levantar outro que valoriza. Aquilo que Deus te chamou para fazer e você está rejeitando, Deus vai levantar outro que valoriza. Você lembra de Jacó e Esaú? Lembra? Esaú abriu mão do direito da primogenitura por causa de um prato de comida. Tem gente que por necessidades imediatas e passageiras abre mão de um propósito profético para o futuro. Tem gente que por causa de uma necessidade banal, carnal, para resolver saciar uma necessidade da carne, naquele instante, abre mão de um propósito profético para a eternidade. O que legitimamente está reservado para uma pessoa é derramado sobre outra, porque o que alguém rejeita, o outro valoriza. Esaú rejeitou a primogenitura, trocou por um prato de comida. Jacó, esperto, foi lá e absorveu a primogenitura para ele. Tem gente abrindo mão dos projetos de Deus por causa de necessidades imediatas e passageiras. Não, porque ele é o homem da minha vida. O homem da tua vida morreu na cruz e chama Jesus. Só ele te garante a salvação. Não, pastor, é mais forte do que eu. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Os primogênitos herdavam, olha só, gente, olha o que Esaú abriu mão. Eu não sei se você parou para entender isso. Pensa que ele só deixou de ser o primeiro para o pai dele. Não, ele abriu mão de um direito da primogenitura. Olha, os primogênitos herdavam em dupla porção em relação a qualquer outro filho. Ou seja, o primogênito, quando ia repartir herança, ele tinha direito a porção dobrada de qualquer porção dos outros filhos, da herança do pai. A lei não se aplicava aos filhos das concubinas e criadas, somente aos legítimos. Então, o primogênito legítimo, ele era valorizado pelo pai. Devido os primogênitos de Israel terem sido poupados na noite da Páscoa, o primogênito homem da mãe era considerado santo. Ou seja, os primogênitos para o Senhor eram considerados santos, separados. Quando Deus, lá no livro de Levíticos, falou assim: ei, vai tomar os levitas no lugar de todo primogênito, e todo levita será meu. É o que significa o primogênito. Todo primogênito é do Senhor. O direito de primogenitura que Esaú estava abrindo mão por causa de um prato de comida. Olha só o prejuízo. Se Esaú não tivesse negociado a primogenitura, a Bíblia se referiria a Deus assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. A última vez que o Senhor falou de Esaú foi quando ele comeu o prato de comida. E Jacó, que não tinha o direito, passou a ser da linhagem divina de Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por abrir mão do seu direito, Esaú foi riscado da linhagem divina. Tem gente que é riscado do propósito, porque abre mão do legado que Deus está te dando. O que legitimamente está reservado para uma pessoa é derramado sobre outra, porque o que alguém rejeita, o outro valoriza. Sabe por quê, querido? Se você não quiser andar em aliança, Deus vai levantar outros aliançados. O propósito de Deus não pode ficar comprometido por alguém que deveria estar empenhado na obra, mas resolveu se afastar de sua autoridade e, consequentemente, do projeto que lhe estava proposto. Deus te chamou para ajudar no ministério dessa igreja, desse lugar, no ministério onde Ele te plantou. Se tu está abrindo mão, não pense que por causa de você não vai acontecer. O avivamento de Deus não vai parar, o propósito de Deus não vai deixar de ser cumprido por causa de você. Nós somos privilegiados em ser convidados por Deus, em participar do propósito dele de salvar o mundo. É privilégio para nós. Acontece que muitas pessoas estão abrindo mão disso por coisas muito pequenas. O moço de Elias testemunhou todas aquelas maravilhas.
Gente, e na primeira oportunidade, ele abriu mão. Na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade. Tem gente só esperando a primeira oportunidade para meter o pé. Você vai se prejudicar sozinho. A obra vai seguir, querido. Enquanto o seu líder Elias, mesmo no seu pior momento, pensou em seu discípulo, esse discípulo não pensou em nenhum momento na necessidade do seu líder. Elias pensou naquele moço, aquele moço não pensou em Elias. Não há um momento de crise de Elias. Toda aliança será provada. O que a gente aprende aqui? Aprendemos que mesmo com a autorização de nosso líder, jamais devemos deixá-lo. Pastor, posso? Nunca vou te proibir a nada. Pode. Eu não sou seu dono. Não foi eu quem morreu na cruz por você. Eu sou o mordomo da noiva, não sou o dono da noiva. Eu não sou o noivo, eu sou o mordomo. Eu sou amigo do noivo, mordomo da noiva. O que a noiva pedir? Pode, irmão. Pastor, posso? Pode. Deve? Aí, poder? Pode. Dever já é outra história. Precisamos fazer para alegrar e não fazer para não entristecer. Sabe o que é isso? Isso é honra. Honrar é fazer para alegrar, não fazer para não entristecer. Tem coisas que você pode fazer, mas se fizer vai entristecer, então não faz. Se fizer, está desonrando. Se não fizer, está honrando. Porque ainda que eu possa fazer, se isso entristece o coração do meu pai, eu não faço. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém que eu faça. Estou falando de aliança. O moço de Elias, a gente não sabe nem que fim que Deus deu a ele. A gente não sabe, ele ficou em Beceba, e não se ouve mais falar desse moço. A gente não tem mais notícias acerca desse moço. A gente não sabe nem o nome dele. Por isso que o nome da pregação é o moço de Elias, porque é assim que a Bíblia se refere a ele. Rafael é o moço de Elias. Não tem nome, Rafael. O seu nome é Rafael, namorado da Júlia. Guardei o nome dela porque é o nome de uma filha, se a gente tivesse um menino. Mas esse moço, Rodrigo, não tem nem nome, porque aquele que é desaliançado não tem nome no céu, porque desaliançado não vai para o céu. O nome dele não está registrado no livro da vida, porque é um desaliançado. Você entendeu isso? Na Bíblia tem pessoas que não estão no céu, e não são poucas. O desaliançado do moço de Elias é um deles. A gente não sabe o fim que se deu a esse moço. Só que Deus levantou um chamado Eliseu. Fala, Deus levantou um chamado Eliseu. Vamos tentar comparar o moço de Elias com o moço de Deus, que Deus entregou para Elias, chamado Eliseu? Vamos tentar. Na primeira oportunidade que o moço de Elias teve, esse moço sem nome abandonou seu líder. E Elias falou assim para Eliseu: fica aqui que eu vou ali. Aí Elias foi. Quando ele olhou, quem está do lado dele? Ovelha Nahal. Eliseu: fica aqui que eu vou ali. Elias foi. Quando ele chegou, olhou quem estava no pé dele. Ovelha Nahal. Eliseu: fica aqui, eu vou ali. Ele foi. Quando ele chegou lá, quem estava agarrado nos vestidos dele? Ovelha Nahal, chamado Elias, chamado Eliseu. Elias falou com o moço: fica aqui que eu vou fugir. O moço ficou. Elias falou com Eliseu: fica aqui que eu vou ali. 3 vezes, Eliseu não ficou. Elias falou a mesma coisa para os dois. Um, na primeira oportunidade, meteu o pé. O outro teve 3 oportunidades e não desgarrou do seu líder. Isso é aliança. O líder disse: pode ir, mas ele sabia, o coração do líder é: fica, porque você é meu sucessor. Eu quero que você fica, porque eu vou derramar minha capa sobre você. Eu quero que você fica, para você segurar esse cajado
Eliseu falou assim: é ruim que eu vou, hein? Agarrou. Ao ponto que quando veio uma carruagem de fogo, um redemoinho, e o redemoinho levou Elias, a capa de Elias caiu, e Eliseu a pegou e recebeu porção dobrada. Aquele que anda do lado do líder, mesmo que o líder diga: não precisa vir não, eu dou conta sozinho, não, é coisa simples, mas não abre mão, esse recebe porção dobrada. Se ele não tivesse seguido, ele estava pecando, sim ou não? Não, ele estava obedecendo o líder, mas nunca teria porção dobrada. Amado, tem coisa que você só vai receber andando com o seu pastor. Tem uma pregação que Deus me deu. O título dela é Cola em mim que tu se dá bem. Ah, pastor, o senhor é presunçoso, o senhor é arrogante, não, o senhor é orgulhoso. Não, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu só atualizei, cola em mim que tu se dá bem. É a mesma coisa. Anda comigo. Quer ser discípulo? Repita o que eu estou fazendo. Vem, não desgarra não. Não seja como o moço de Elias. Seja como Eliseu. Vamos tentar continuar comparando? O moço sem nome, que é o moço de Elias, não fez nenhum esforço para seguir o líder. Já Eliseu, depois que foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar. Abre aí tua Bíblia, 1 Reis 19, verso 19 ao 21. Eu li e vou repetir. 1 Reis 19. Primeira Reis 19, a partir do verso 19, diz assim: Elias saiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com as 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Olha o que Elias fez. Olha o que Eliseu fez. Enquanto o moço de Elias, aquele menino, não fez esforço nenhum para ficar com ele, quando Elias falou: fique aqui em Berseba que eu vou fugir para o deserto, o menino ficou de boa lá. Esse aqui falou assim: eu já sei o que você fez comigo, sim, eu vou eliminar a possibilidade de volta. Ele foi lá, sacrificou os bois, ofereceu ao Senhor em sacrifício, quebrou as carroças, queimou. Ele estava fazendo o quê? Ele estava sacrificando a possibilidade de retornar para o caminho de onde ele estava antes de sair com Elias. Quem anda em aliança, sacrifica, porque aliança, como Dona Mai profetizou e mostrou aqui hoje, aliança é sacrifício. Como assim, pastor? O caminho da aliança deve ser um caminho, uma rota sem volta. O aliançado, a aliançada não é o que não tem opção, mas aquele que elimina o itinerário de fuga. E é isso que difere o fiel do infiel, a rota da aliança. Quem é o fiel, quem é o infiel? O fiel é aquele que tem a possibilidade de deixar o seu líder e não deixa. O infiel é aquele que espera a primeira oportunidade de deixar e então o deixa. Essa é a diferença do fiel para o infiel. Essa é a diferença de quem é aliançado para aquele que não é aliançado. Quem não tem opção, um dia pode ter. Porém, o que tinha opção e sacrificou, já provou automaticamente a sua fidelidade ao seu líder. Quem não tinha opção e por isso ficou, o dia que tiver, vai meter o pé. Aquele que sempre teve, sacrificou, ele está provando: eu não quero voltar, ainda que eu tenha a possibilidade de, eu não vou fazer. Isso é aliança. Tem Eliseu aqui? E moço de Elias? Não mais, né? Então, querido,
Quem é você? Você é o moço de Elias, sem nome, que na primeira oportunidade abandona o seu líder, abandona o seu pastor. Na primeira oportunidade tu meteu o pé da igreja, abandonou o seu ministério, abandonou tudo. Ou você é aquele que, ainda que tivesse a possibilidade de abandonar, preferiu ficar. Preferiu ficar. Mas o barco está afundando, eu vou afundar junto com o capitão. Eu não vou abrir mão. Jesus estava na cruz. Um dos ladrões falou assim: se tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o poderoso, o Filho de Deus, desce pelo menos você daí e se salva pelo menos a você mesmo. Jesus poderia ter descido, sim ou não? Ele tinha poder para isso? Tinha autoridade para isso? Se ele fizesse isso, ele tinha feito porque ele era Deus, sim ou não? Mas ele não fez por quê? Porque ele tinha aliança com o Pai. E aliança é sacrifício. A aliança vai nos levar a sacrifícios para um propósito maior que a nossa vida pode pagar. O aliançado não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Quem você é? Eu já fui o moço de Elias. Já fui. Vocês acham que eu sempre fui pastor? Vocês acham que eu sempre tive esse entendimento aqui? Vocês acham que eu nunca pequei e caí? Vocês acham que eu nunca falei mal do meu pastor? Irmãos, já falei para vocês, quem não sabe eu falo agora. Eu ia para o baile sexta, eu ia para o baile sábado, domingo eu tinha que ir para a igreja porque a semana ia ser boa. Não, tem que ir na igreja. Só que eu ia na igreja, Dantas, a igreja lá era grande, galeria, eu sentava no último banco, embaixo da galeria. O meu pastor é de outras 2 gerações atrás de mim. Ele não fazia uma conjugação correta de pronomes, de verbos, de advérbios. E a Fernanda, tadinha, cadê a Fernanda? A Fernanda sempre teve uma paciência terrível de me suportar, de me sustentar. Porque eu falava para ela assim: você, mulher de Deus. Porque eu falava para ela assim: ele é burro. Eu falava do meu pastor. Como pode ele pregar com erro de português? Isso não é aliança. Eu fui esse homem. Eu fui esse homem. Até eu aprender o que é honra e redimir dos meus pecados, pedir perdão àquele homem, passar a servir ao Senhor, honrando aquele ministério. E graças a Deus, eu o amo até hoje, Ele nos ama até hoje. Está aposentado e sempre que eu posso eu vou na casa dele com a Nanda, está um tempo com ele. Seu pastor sênior, não é o João da Conceição, é o João Satiro. Eu já fui um desaliançado que achava que estava na aliança. Se Cristo voltasse, eu estava perdido naquele tempo. Hoje eu tenho certeza em Cristo que eu sou filho de Deus, que eu estou salvo. Mas você tem? Você tem essa certeza? Quem é você? Você é o moço de Elias que na primeira oportunidade que aparecer vai meter o pé, porque vai ficar junto enquanto o poder está descendo, enquanto o fogo está descendo, enquanto o fogo de Deus veio lamber o holocausto, quando mandou orou e parou de chover, orou e começou a chover, quando ressuscitou o morto, quando foi alimentado pelo corvo, quando a bênção está chegando, quando a provisão está chegando, quando Deus está com a mão ali e está tendo abastança, você está ali, mas quando vier a primeira crise, você vai embora. Se isso aconteceu, ou se vai acontecer, ou se está esperando só a primeira oportunidade de aparecer para meter o pé, você é o moço de Elias. Isso não é aliança. Ou você é Eliseu, aquele que teve a oportunidade de deixar, mas não deixou por um propósito maior. Ele falou assim: olha, meu mestre, deixa eu só dar um beijo no meu pai, deixa eu só dar um beijo na minha mãe. Ele sabia que era um caminho sem volta, porque a rota da aliança é uma rota de mão única, só vai para um sentido. Se eu retroceder, eu quebrei a aliança, eu estou na contramão do que Deus propôs para mim. Isso é a rota da aliança. Ele deu um beijo no pai, irmã Miriam, ele deu um beijo na mãe, se despediu, queimou a carruagem, sacrificou os bois, ofereceu o sacrifício ao Senhor, eliminou a possibilidade de volta e foi. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar?
Só tem em você, Deus, palavras de vida eterna. Por vontade própria, ele sacrificou, ainda que pudesse ter voltado. Ele fez isso, seguiu Elias. Elias falou 3 vezes, fica, ele não ficou. Por causa disso recebeu porção dobrada. Isso é aliança. Fique em pé no seu lugar.